Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 26.592 dólares nesse momento. Bitcoin aqui tentando se consolidar acima daquela zona de resistência dos 25 mil dólares, né, onde o BTC deixou esses topinhos aqui. Seria realmente importante que o Bitcoin fechasse esse candle sem deixar um pavio muito extenso aqui na parte superior, né? Se de repente fechasse como está agora, seria muito bom. O BTC está aqui se valorizando 6,33%. Isso aqui nos colocaria em uma condição de acreditar que o BTC vai lá buscar aquela região dos 29.818 ou 30 mil dólares, né? O mercado tem esse hábito de arredondar aí os números, então BTC se encaminhando aqui para ir buscar aqueles 30 mil dólares, né? E fechar aquele gap que a gente tem lá no gráfico de futuros do Bitcoin, que está aqui, é esse retângulo amarelo que está aqui entre 27.300 e 28.700 dólares. A gente já vinha falando sobre esse gap aqui há muito tempo. Sabemos que não é uma regra, né, o mercado ir lá fechar gap, mas é um hábito frequente. Então, a gente teve aqui essa lacuna, né, essa faixa de preço onde não houve negociação quando a gente teve essa queda nesse momento aqui, e o BTC, ao que tudo indica, está se encaminhando aqui para ir lá, então fechar esse gap e buscar a região dos 30 mil dólares, né? Eu vou aqui trazer para um time frame semanal para mostrar para vocês que o Bitcoin ele está tendo uma dificuldade de se projetar para cima dessa região aqui dos 25 mil, se consolidar, né, acima dos 25 mil, porque nós temos aqui uma média móvel de 200 do time frame semanal, né? Essa média de 200 investidores, ela sempre se comportou como um suporte muito relevante, muito importante para o BTC. Ó. Se a gente observar o histórico aqui, ó, o fundo do ciclo corretivo lá de 2015, ó, tá vendo? Olha quantas vezes o BTC foi martelando aqui no semanal a média de 200 e ele foi conseguindo se manter acima. Ele deu umas agulhadas para baixo, mas ele fechava aqui os candles do semanal acima da média de 200. Se a gente colocar num gráfico de linha, a gente vai ver ó, que ele não perdia a média de 200, né? O mesmo aconteceu, ó, em todas essas outras oportunidades aqui. Tanto que o fundo do ciclo corretivo de 2018 foi marcado exatamente na média móvel de 200, né? O fundo do ciclo corretivo, o fundo do crash da pandemia também foi exatamente ali na média móvel de 200 do semanal. É claro que eu tô falando aqui em termos de fechamento, né? A gente tinha as agulhadas que o BTC dava lá para baixo, mas quando ele fechava acima da média de 200. E aí, nesse ciclo corretivo, a gente teve o rompimento para baixo, né? E aí a média de 200 do semanal passou a ser uma resistência, tá vendo? O BTC testou nessa oportunidade aqui lá de agosto do ano passado, e aí fez mais 2 testes aqui em janeiro e fevereiro e não conseguiu romper. E aí, nesse momento, o BTC está testando novamente, por enquanto, acima aqui, né, a média de 200 está em 25.356, BTC está em 26.600, então seria muito interessante, muito importante que o BTC fosse lá buscar aqueles 30 mil dólares. A gente tá na sexta-feira, tem mais sábado e domingo ainda. Sábado e domingo é um dia de menos volume financeiro no mercado, em função dos institucionais estarem descansando, né? Mas a gente pensa na possibilidade de repente o BTC até mesmo ir buscar aquela região próxima dos 30 mil dólares e fechar o candle do semanal lá perto dos 30 mil, para a gente ter aqui um cenário mais interessante de rompimento da média de 200 do semanal, porque depois a gente passaria a ter essa média novamente como um suporte para o BTC, né? E uma outra questão também que é muito interessante do Bitcoin é que ele não perdeu essa linha de tendência de alta de longo prazo, tá vendo? Ó, essa linha branca aqui. Olha como ela está sendo respeitada nesse ciclo corretivo, tá vendo? O BTC tocou aqui, aqui. E aí, quando a gente coloca o gráfico de linha, a gente enxerga com mais clareza ainda essa linha de tendência de alta de longo prazo, né? Ela começou a se formar desde 2017 até hoje, ela está valendo, ela está no jogo, essa linha de tendência de alta. O BTC se sustentou aqui. Então, é muito interessante ver que o Bitcoin está tendo força para se manter acima dessa LTA e já está querendo romper para cima, então, a média de 200. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Vamos dar uma olhada aqui também no volume financeiro dessa... Para olhar o volume financeiro, eu vou pegar esse outro... Vou pegar o BTC na Binance, que a Binance tem mais volume. E a gente também entende que o volume financeiro dessa semana está sendo muito interessante, tá vendo? Olha como tá vindo um volumão super acima da média aqui, ó. A média tá aqui embaixo, o volumão tá aqui em cima, a gente nem fechou a semana ainda. Então seria interessante o BTC fechar o candle dessa semana aqui com o corpo dele extenso
e um candle de autoridade, como ele está se mostrando aqui até o momento, né? Que ele não se projete para baixo no final da semana para deixar um pavio aqui na parte superior e cair para baixo da média de 200 do semanal de novo. Então fica com esse número aí, você que acompanha as análises assim com mais frequência, porque esses 25.341 dólares serão muito importantes para o BTC aqui na movimentação dos próximos dias e semanas, vai ser realmente decisivo. E quem está aí esperando o movimento de alta para o BTC, então precisa torcer para o Bitcoin ficar acima desses 25.300 aí, e se ele viesse então buscar esses 30 mil aqui, seria fantástico, né, nessa semana. E aí a gente teria uma situação também muito, tecnicamente muito interessante para o Bitcoin. A gente sabe que a gente está vivendo um bear market, a gente tem aqui N fatores para pontuar riscos, né, no mercado nesse momento. Só que assim, uma coisa que a gente não pode também é brigar com o chart, né? Teimar com o chart. Você tem que olhar para o chart sem paixões, você tem que olhar com um viés bem realista para você tentar entender o que está acontecendo. E a realidade é que esse movimento que o BTC está realizando aqui é muito positivo, tá, investidores? A gente está aqui, ó, num time frame semanal, certo? O BTC, se ele fechar essa semana acima desse topinho aqui, ó, desse topo aqui, se ele consegue fechar essa semana acima desse topinho aqui, ele vai estar confirmando um pivô de alta no time frame semanal, depois dele ter testado a média móvel de 20 períodos, tá? E esse pivô de alta do semanal está sendo formado acima da média móvel de 20 do semanal, com ela incursionando para cima. Tá vendo essa linha branca aqui? Então, tecnicamente, isso aqui é realmente um cenário muito interessante para o BTC. Movimento vindo com volume financeiro, validando a força do mercado, né? Nesse movimento impulsivo de alta. Então, assim, o BTC está se mostrando muito forte mesmo. O ponto é que a gente ainda tem aí todos esses fatores que estão fora da tela e que, na minha opinião, investidores, ainda podem afetar o movimento do BTC. Tá? Podem afetar a ação de preço do BTC se a gente tiver uma queda expressiva nos mercados tradicionais, bolsas, S&P, Nasdaq. Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin sustentar uma movimentação tão legal assim, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Mas se de repente não vem, a gente tem que pensar nesse cenário também, né? Que pode não vir o derretimento do mercado tradicional. A gente está vendo aí o sistema bancário se desdobrando em dois para conseguir não colapsar. A gente está vendo bancos centrais salvando aí bancos que estão falindo. Então, pode ser, a gente tem que considerar também a possibilidade do mercado conseguir se sustentar e, de repente, esse movimento que a gente está vendo aqui, já pensou se isso aqui for o início da próxima bull run? A gente ainda não sabe, não dá para pontuar com toda certeza, mas essa é uma possibilidade também, certo? E se, de repente, o Bitcoin busca lá aqueles 30 mil dólares... a situação começa a ficar mais interessante, né? Não é possível garantir ou dar qualquer certeza ainda de que essa aqui foi o fundo do ciclo corretivo, tá? Aquela agulhadinha que o Bitcoin deu nos 15.500 dólares. Porém, se o Bitcoin busca lá os 30 mil, ele já teria aqui uma margem digna de crash, né? Vamos supor que ele vai lá nos 30 mil. Para ele romper aquela mínima dos 15.500, ele precisaria se desvalorizar acima de 50%. E a gente está vendo aqui que o Bitcoin está mais forte que o mercado tradicional nessas últimas semanas. Então, se de repente o mercado tradicional cai 50%, pode ser até que o Bitcoin não busque esses mesmos 50%, pode ser que ele se sustente. Até porque o mercado tradicional lá, o S&P, caiu, não chegou a cair nem 30%. Não vou olhar aqui agora para não deixar o vídeo muito longo, mas eu acho que não chegou nem a bater 30%. Já o Bitcoin, ó, já corrigiu 77%, né, nesse ciclo de baixa. Então, todos esses são fatores que a gente vai continuar acompanhando aqui nas nossas análises do BTC. Hoje foi uma análise aqui 100% chart, 100% price action. A gente está sempre analisando também os fatores que estão fora da tela aí nessa análise a gente focou então na ação de preço mesmo, e eu volto então a trazer aqui as atualizações do BTC no canal nos próximos dias. Estou tentando trazer análises diárias do BTC nessas semanas em que a gente está tendo bastante volatilidade. Então, se inscreve aí, você que é novo, para que você possa continuar acompanhando essas atualizações. Você que já acompanha aqui o conteúdo do canal, peço que não esqueça de deixar o like aí para fortalecer aqui o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer, certo? Agradeço também vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Um abração e até a próxima.